Se faltar profissionais, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar dos seus? As pessoas esperam da gente um papel que é impossível de uma forma humana, Isso. né? A gente não trabalha em 2 serviços, 2 vínculos, às vezes 3 vínculos, porque a gente quer. A enfermagem sempre sente um pouco mais. Gente. A enfermeira, o enfermeiro que não fez, o enfermeiro que deixou de fazer, eu pedi pro enfermeiro, ele não me deu. Eu diria que enfermagem é o cérebro dentro do serviço de saúde. Tem como você estar ali todos os dias bem 100%. Estamos caminhando para um colapso de mão de obra. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal, curte, compartilha e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Na sua área de atuação, você já sentiu que precisava de mais visibilidade para conseguir divulgar melhor o seu trabalho e atrair pessoas certas? O patrocinador do episódio de hoje é o Estúdio Rema, um estúdio focado na estruturação da comunicação digital de marcas e especialistas, com um olhar muito claro para a aquisição de clientes e construção de autoridade. Inclusive, o Estúdio Rema está por trás da estratégia que vem ajudando esse podcast a crescer, alcançar mais pessoas e fortalecer a mensagem que a gente acredita e compartilha aqui. E se você sente que o seu trabalho merece mais visibilidade, comunicação mais estratégica, vale a pena conhecer o trabalho deles. E agora sim, vamos para o episódio de hoje. Quando a gente fala de saúde, a maioria das pessoas pensa em consulta, exame e diagnóstico, mas é verdade que grande parte da saúde e da falta dela acontece longe dos consultórios. Hoje a gente vai falar de um ponto que quase ninguém olha, mas que sustenta todo o sistema: a enfermagem. Não é um episódio para romantizar o sofrimento, é para entender como o cuidado funciona de verdade e como isso impacta na vida de quem está do outro lado do leito. Porque quando quem cuida está no limite, isso muda completamente a forma como a saúde acontece. E para essa conversa, eu trouxe alguém que vive essa realidade todos os dias e pode nos ajudar a entender o que normalmente fica invisível. Ricardo Vieira, enfermeiro há 25 anos. Bom, Ricardo, seja muito bem-vindo ao meu podcast, é uma honra. Vou até falar aqui para o público nosso que o Ricardo, gente, ele trabalhou comigo durante anos dentro de terapia intensiva e me ensinou mais tanta coisa como pessoa, como profissional, e eu só tenho a agradecer por toda essa trajetória comigo e de vir aqui hoje compartilhar um pouco da sua profissão e da sua vida aí com o nosso público e com a galera de uma forma geral. Eu só tenho que agradecer. Boa tarde, bom dia ou boa noite para todos que nos estão ouvindo e assistindo. Na verdade, eu queria agradecer, né, pela oportunidade. E, na verdade, eu não ensino, nós aprendemos juntos, né? E viemos aqui, neste momento, trazer um pouquinho da nossa experiência, Sim. né? E passar para o público, principalmente aqueles que não é da área da saúde, um pouquinho da nossa realidade, que é muito importante, porque a gente lida com o quê? Com vidas, não é isso? Perfeito. E a enfermagem, todo mundo tem essa ideia, né, que a pessoa que é enfermeiro, ele tem a vocação de ser enfermeiro, e é lógico que a gente sabe que isso tem um fundo de verdade, porque para você estar ali, você tem que gostar do que faz, não só a enfermagem, como também a parte médica, porque não é uma rotina fácil, né? Quando você entra num hospital, o que a pessoa, ela não imagina o que vocês passam ali dentro. Isso é muito importante você estar trazendo, porque principalmente as pessoas, volto a dizer, que não são da área, eles não fazem a mínima noção, porque na verdade eles não escolheram estar ali. Foi um fato que aconteceu na vida deles ou de algum familiar que os levaram até lá. E nós, quanto profissionais, nós estamos ali, estudamos para isso, para desenvolver o nosso trabalho relacionado ao quê? Ao cuidado, à prestação de serviço, à reabilitação, né? Porque a gente conta com isso. A gente entra dentro do hospital para fazer o nosso melhor, para que aqueles que estão lá enfermos saiam bem, se reabilitem. Ou, na verdade, saiam com menos dano possível. A gente nunca pensa na perca, né? Essa é a grande sacada.
né, do profissional da área da saúde. E eles não fazem ideia de que nós somos seres humanos como eles. Nós somos profissionais, isso é fato, mas nós somos seres humanos. Então, a gente estar ali prestando o nosso serviço, baseado na técnica, né, científica, que a gente aprendeu, para quê? Para desenvolver o melhor trabalho possível, mas nós somos seres humanos, né, tanto quanto eles. É lógico, uma posição diferente, mas nós, na verdade, temos que nos preparar para desenvolver esse trabalho, tirando um pouquinho, às vezes, da razão. Não que a razão ela não tenha que existir, mas se a razão se juntar com a emoção, você não consegue desenvolver o trabalho. Mas nós também sentimos. Nós não somos robôs. Como muitos profissionais da enfermagem, pelas mídias, pelos meios de comunicação, eles explanam isso, né? Mas as pessoas que estão lá, pelo fato de estar passando por aquele sofrimento até, elas não fazem a mínima noção que nós também sentimos. Sim. Sentimos pelo estresse de exercer o cuidado da melhor forma possível, de evitar o máximo possível de cometer um erro, né? Você bem sabe, agora, recentemente, Tá super em alta, né? né? Está super em alta, mas no fundo nós somos seres humanos. E a enfermagem, que é uma profissão que eu estou há mais de 2 décadas, posso te dizer com concepção que o cuidado ele é essencial para quê? Para a reabilitação daquelas pessoas que estão lá. A humanização que nós desenvolvemos quanto profissionais é esse cuidado direto, mais próximo. Então as pessoas não entendem isso. Às vezes, pelo fato de não estar passando por aquela situação, às vezes elas não têm essa concepção de que nós também somos pai de famílias, também temos uma vida pessoal e nós compartilhamos do sofrimento deles de uma outra forma, mais técnica, mas isso não quer dizer que nós não desempenhamos o nosso papel. Eu acho que Entendeu? você falou um termo aí bem legal assim no início, que a gente é humano, mas é profissional, né? Sim, Então, as pessoas, elas olham para a equipe de enfermagem, a equipe médica que está ali no leito, né, às vezes dele ou de um familiar, sim, e esquece esse lado nosso humano e só quer o lado profissional. E é lógico que a gente tenta o máximo ali, né? Passar o máximo nosso. Mas também a gente não é de ferro, é aquela velha frase, né? Ninguém é de ferro. é isso. Então, por isso que muitas pessoas eles olham para o enfermeiro assim, você tem a vocação, você fez isso por amor, então você vai trabalhar Isso. até não poder mais. É isso. E eu acho que o cansaço da equipe de enfermeiros ficou assim muito banalizada, né? Você sente que as pessoas não estão nem aí para esse cansaço? É cultural, né? Exatamente. Está enraizado, né, Luiz? Uhum. Né? A base de tudo é que você, quanto profissional, você está ali para desenvolver o seu papel. Mas como nós já abordamos, nós somos seres humanos, antes do profissional. Com nossa vivência, com a nossa experiência, a gente vai galgando e aí a gente vai se desenvolvendo. Só que as pessoas não sabem e nem imaginam que nós também temos problemas, nós também temos os nossos eus, vamos dizer assim, as nossas particularidades. E aí julgar que você está ali quanto profissional e ser uma máquina é muito difícil para o profissional. Porque eles exigem, na verdade, da gente um desempenho que, humanamente, eu posso dizer para vocês que é impossível. Sim, e tudo cai em cima do enfermeiro, né? A gente vai até entrar depois Sim, sim. nesse tópico, né? Porque, assim, realmente é muito exaustivo, que nem você falou. Nós temos os familiares. Quantas vezes a gente não vai trabalhar deixando alguém doente em casa? Sim. Ou quando o familiar, posso usar eu como exemplo, eu tô com uma avó, né? Doente lá na minha cidade. Então eu tenho que lidar com pessoas doentes, com familiares dessas pessoas, mas eu também tenho a minha vida pessoal. É lógico que não se deve um influenciar o outro, porque a gente está ali para auxiliar, mas as pessoas têm que ter empatia pelo profissional. É isso. E entrando agora mais na parte técnica da enfermagem. Qual que é o papel Qual que é o papel real da enfermagem dentro de um hospital? Na verdade, muitas pessoas vêm a público dizer que a enfermagem
é o coração do hospital. Eu vou mais longe, porque o coração, para aqueles que é da área da saúde vão entender, para aqueles que não são, talvez num outro momento você possa trazer alguém para explicar. Existe um transplante, né, ou uma troca. Eu diria que enfermagem é o cérebro dentro do serviço de saúde. E as pessoas não enxergam isso. Nós, quando falamos de valorização, que a gente vai falar um pouco disso, de reconhecimento, são pontos chaves para que a gente possa enxergar a enfermagem a partir deste momento, deste processo que nós estamos vivendo. Porque eu achei que durante a pós-pandemia, na verdade, a gente teria uma outra concepção de enfermagem. Isso não aconteceu. Isso me entristece e entristece toda a categoria, né? Mas depois, se você assim permitir, nós vamos falar um pouquinho. Eu vou falar o que eu acho que a enfermagem tem que fazer, pela minha humilde experiência, não sou dono da verdade, para fazer para mudar isso, né? Então, é essa a questão, né? Que a gente vivencia, que a gente executa, e dentro do serviço de saúde, se a enfermagem não exercer o seu papel, que faz um papel mais direcionado, tá? Para os nossos pacientes, se ela parar, por exemplo, o cuidado ele é interrompido. Porque não existe, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, não existe profissional mais importante do que o outro. Sim. Nós somos um elo. E se um romper, quem está lá precisando dos nossos serviços é o que vai sofrer. Né? E aí, entrando, né, você falou bem bonito, inclusive, achei lindo, assim, que eu sempre falo, dentro da saúde, nós somos uma equipe multi, né? Nós temos que discutir sobre o paciente para tentar entender cada um na sua função, né? Mas é muito engraçado que as pessoas falam assim, o enfermeiro não sai da cadeira do computador. Tem isso também, porque, inclusive, né, está sendo imposto para vocês muita parte burocrática mesmo, né? Ainda mais com esses sistemas que a gente tem dentro de um hospital. Mas o enfermeiro, ele fica só ali direcionando os técnicos e as funções, ou ele também vai lá fazer esse trabalho braçal? Sim, na verdade, nós temos o enfermeiro, ele é o líder, ele é o gerenciador da equipe. Então, ele que desempenha o papel de gerenciar todas as atribuições, todo o fluxo da unidade. E se ele não tiver essa concepção de que ele é muito importante e que a equipe depende dele, inclusive a equipe multi, porque o médico vai lá, muitas das vezes, você sabe muito bem disso, e pergunta algumas informações para o enfermeiro, e se ele não tiver bem embasado, talvez a conduta a ser tomada pode ser equivocada. Então, é isso que eu quero passar para vocês. O quão importante o enfermeiro é dentro do serviço de saúde. Ele tem atribuição de gerenciar e executar, se caso for necessário. Muitos serviços de saúde, até um pouco tempo atrás, contratavam um enfermeiro para executar o serviço à beira-leito direto, né? Numa unidade de terapia intensiva, por exemplo. Alguns serviços não deu certo, por questão de custos, na verdade, e outros mantêm até hoje. Inclusive, tem uma função chamada enfermeiro júnior que eu fui, num grande hospital aqui em São Paulo, né? Que por muitos anos foi considerado o melhor hospital da América Latina. Então, eu fazia a função de executar os cuidados à beira-leito, né? E de gerenciar também. Com isso, eu aprendi e me desenvolvi profissionalmente falando. É aquilo, né? Para você saber mandar, você tem que saber fazer. Exato. Isso era uma coisa que a minha mãe sempre falava. E essa é real. Não tem como você orientar um técnico ou ali um auxiliar de enfermagem a fazer uma troca, a fazer uma medicação, se você não sabe fazer. Isso. Né? Então, muitos dos enfermeiros, inclusive, a maioria que eu conheço, já foram um dia técnico, já foram um enfermeiro júnior. Então, eles passam por essa evolução. E a importância que você frisou bastante aqui do enfermeiro, nessa parte de gerir, né, de gestão ali, me veio à tona aquela polêmica que teve em relação à adrenalina. Sim. E todo mundo falou sobre a técnica de enfermagem, sobre a médica, mas eu não vi muito nas redes
sobre o papel da enfermeira naquele momento. Sim. Porque era essencial, não era? Muito. Porque, na verdade, era uma medicação que exige o quê? Dupla checagem. É um ponto fundamental. E só para explicar, desculpa te cortar, eu queria que você explicasse para o público, como a Sim. gente visa o público leigo, Sim. o que seria dupla checagem? Dupla checagem, Lu, é no caso das medicações que tem um potencial risco de provocar um dano ao paciente. Adrenalina, KCL, NSL, noradrenalina. O que isso significa? Essas são as medicações. Existem outras, claro, que exigem uma dupla checagem. O que seria isso? São dois profissionais, tá? Eles pegam a prescrição de enfermagem, tá? Vão retirar a medicação, ou algumas instituições, tá? Estou falando de uma forma geral. Ou a farmácia entrega, o enfermeiro vai lá, apraza. O que é aprazamento? O enfermeiro entra no sistema, coloca o horário que aquela medicação vai ser administrada, tá? E aí o profissional técnico de enfermagem, a maioria dos hospitais, vai até a farmácia retirar aquela medicação. Uma vez retirado, o que ele faz? Ele vai até a bancada que ele prepara aquela medicação. Então ele tem um outro profissional com ele que vai confirmar aquela medicação. O que seria isso? Ele vai ver, é adrenalina? É adrenalina. Quantas miligramagens está prescrita? Qual via? Horário. E os dois confirmam essa prescrição médica. Porque o médico, dentro do serviço de saúde, entre muitas atribuições, ele é o prescritor. Somente ele pode prescrever, salvo algumas situações que a gente já comentou no início, né? Então, o profissional vai desde a confirmação da medicação, sua preparação, sua identificação e sua instalação. Então, o processo começa desde o início, onde eu citei. Pegar a medicação, confirmar a medicação, preparar a medicação, identificar a medicação e administrar a medicação. O processo, ele é contínuo. E tudo que você falou aqui realmente é bem complexo, né? Sim. Mas no nosso dia a dia é tudo muito rápido. Isso. E demanda do profissional que está recebendo a medicação ter um conhecimento mínimo. Então, aí eu entro numa questão que muita gente falou nas redes, inclusive técnicos, enfermeiros que comentaram um vídeo lá no nosso podcast, falando assim, mas aí você vai contestar o médico de uma medicação? Você vai contra o médico? E nesse caso, né, que você está ali, enfermeiro, anos de profissão, sabe que aquela via pode ser perigosa para o paciente. Qual que é o seu papel e qual que é o seu dever ali como enfermeiro em comunicar ou contestar a prescrição do médico? É muito importante. É ótima essa pergunta para elucidar, na verdade, muitas dúvidas. E eu vou falar aqui para vocês. Esse conhecimento mínimo que você falou não é só da enfermagem, você sabe bem disso. Sim. Todo o âmbito profissional tem aquele que detém o melhor ou maior conhecimento e aquele que não tem. Qual que é o fato aí, na minha visão? Estudar um pouquinho mais, se aprofundar. Talvez falha do aluno em não querer ir aprender. Talvez falha da escola em não ensinar. Mas nós, quanto profissionais da área da enfermagem, temos o dever e o direito de negar qualquer situação que a gente desconheça a ação de algum procedimento ou de algum processo. O nosso conselho nos respalda. Né? Então, para desmistificar, né, é importante, inclusive eu vou falar para vocês essa questão, como você, mais uma vez eu vou falar, não é que você contesta, é que você pergunta. E se não houver uma devolutiva positiva e mesmo assim você estiver dúvidas, você tem o direito legal de se negar a fazer. Mas aí cai naquela questão. Você tem que ter o mínimo de conhecimento. E se você não tiver o mínimo de conhecimento, é igual você falou no início. Onde está a enfermeira? A gente sabe bem que para ser enfermeiro exige um curso de graduação e de um aprofundamento do conhecimento. Então, isso quer dizer que o enfermeiro vai saber tudo? Não. Mas pelo fato disso estar enraizado, de nós quanto profissionais, não, posso dizer francamente? Pode, claro. Às vezes ter medo, desculpa eu dizer para vocês, gente, hoje ainda, isso é um absurdo, né? Ter medo
de falar com o profissional médico. Sim. Mas o que leva ao medo hoje em dia? Na minha visão, humilde visão, tá, gente? Eu não quero ser o dono da razão. Talvez a falta de segurança. E o que significa isso? A falta de conhecimento. Quem tem o mínimo de conhecimento daquilo que está fazendo tem uma certa segurança. Então a gente tem que desmistificar mais uma vez essa questão que o médico prescreveu, porque a gente abordou aqui que nós somos seres humanos. Sim. Todo ser humano é passível de quê? De erros ou de equívocos, vamos dizer assim. Uma palavra melhor enquadrada, né? E o profissional médico, talvez ele não possa errar? Quantas vezes a gente discutiu processos? Exatamente. Eu acho que a falta de comunicação seria, assim, o exemplar aqui para uma frase, né, que poderia contemplar isso. E como você está nesse ramo há muitos anos-luz, mais do que eu, não querendo deixar a sua idade aqui, tá, Ricardo? Não é Ela isso, quer não. falar, eu sou velhinho, hein? Não, imagina, Olha, Deus que me livre. Mas a gente sabe que tem uma história, que nem você falou que é enraizado. sim, Antigamente tinha enraizado esse medo de comunicação com o médico, né? O médico estava num patamar que não poderia ser questionado, exatamente. não poderia ser não contestado, que nem você falou, mas comunicar, conversar, você dar a sua opinião, melhor dizendo assim. Então existia isso, mas com os anos a gente vê que isso vem mudando. Sim. Então eu acho que isso é uma falta de comunicação, não é dizendo quem que errou nesse episódio, né, que infelizmente levou sim à perda de uma vida, mas que as pessoas têm que olhar isso como um aprendizado. Isso. Eu acho que você, né, melhor do que eu, que viveu muitos anos aí com médicos de todos os tipos. Existe médicos, gente, de todo tipo, né? A gente chama aqueles médicos dinossauro, os médicos mais novos, É verdade. os médicos que conversam, que ouvem, o que não ouve, o que não dá o pé a torcer, mas é aquilo que você falou. Não sou obrigada a fazer. Isso. Não, a minha prescrição é essa, então eu não vou fazer. Se o senhor quiser fazer, fica à vontade. É isso. Exatamente isso. Você não precisa ir pro conflito, né, Lu? Exato. Não, a gente Essa é a gera questão. estresse. Exato. Zero estresse. Exato. Não precisa ir pro conflito. A gente sabe do que faz. Você sabe da sua parte, eu sei da minha. Então, assim, se você tá indo muito contra, cada um vai pro seu lado. E assim, só para deixar uma coisa bem clara, Lu, o representante do serviço de saúde veio dar uma entrevista dizendo que existia protocolos na instituição. Não foi quebrado o protocolo. E o protocolo serve, gente, para alinhar processos. Baseado em quê? Em ciência. Sim. Ninguém chegou lá e falou assim, ó, a partir de hoje, nós vamos o quê? Nós vamos fazer desse jeito, porque eu quero. Sim. Os processos são criados, infelizmente, gente, muitos dos processos são criados baseados em quê? Em aprendizados. Uhum. Alguma falha aconteceu, alguma coisa no processo deu errado, isso foi desenvolvendo para que isso pudesse dar certo. Sim. E minimizar o quê? O dano ao paciente. E é para isso que existe, né, essa dupla checagem, protocolos, inúmeras coisas dentro do ambiente hospitalar que vão realmente auxiliar. E aqui eu já falei, reforcei dos seus anos de formado, eu quero falar um pouquinho de você também. Sim. Né, que para quem tem 25 anos de carreira e tá aí, ó, firme e forte, é sempre importante a gente frisar o porquê. Por que continua depois de tantas dificuldades? E por que você entrou para a enfermagem, Ricardo? É uma questão muito desafiadora. Eu não tenho familiares na área da saúde, diretamente falando. Se eu estiver longe, vocês me desculpem, mas eu desconheço. Tá? Porque, né, eu vim de uma família humilde, Sim. Meus pais nordestinos. Então, assim, a gente tem parente, você sabe que é tudo enraizado, né? Sim. Essa é a questão. Então, assim, eu era repositor de loja. E aí, assim, eu pegando um ônibus no terminal de ônibus, vi uma pessoa de branco. Olha essa questão. E aí falei, nossa, bonito. Aí vi um dia, vi o outro, até que eu me aproximei, né? Era já uma senhora e eu me interessei. Por que ela andava de branco? Uhum. Olha, talvez um dos nossos públicos que estão assistindo não tenha essa visão, né? Como eu não tive um dia. Uhum. E aí todo mundo até brinca. Ah, você acha que é bonito andar de branco? Mas eu me atraí pelo profissional que estava lá de branco.
Uhum. E aí fui abordar, fiz amizade com ela e ela foi me falando da profissão dela. E eu perdido na vida, no tempo e no espaço, me interessei. Inclusive, quando eu fiz o auxiliar, eu fui auxiliar, né? Fui auxiliar, fui técnico de enfermagem E e me depois? tornei enfermeiro. E passei por todas as etapas. E me matriculei cegamente, só com as informações que eu obtive de uma senhora no terminal de ônibus. Gente, que surreal isso, né? Surreal. Porque a gente pensa uma pessoa muda toda a sua trajetória. Não Sim, sei se você acredita em destino ou não. Pode ser o destino, né? Que sim. estava ali naquele momento e fez você se apaixonar por uma profissão que nunca passou pela sua cabeça. Nunca. Nunca passou. Eu não tinha convivência, né? Mais uma vez eu falo, não tinha familiar da área da saúde. Uhum, Conheci alguns certos profissionais que, sabiamente, sabia pouco, na uhum, verdade, da profissão dela, mas tinha essa visão de que era profissional da saúde. certo. Mas eu fui entender mesmo quando eu vi aquela senhora de branco e aí fui me apaixonando, vamos dizer assim, E pela você profissão. continuou durante todos esses anos dentro da enfermagem por amor, né? Eu acredito Sim, eu sim, que você tem, eu vejo em você no seu sim, trabalho, mas apesar, né? Além não, apesar de todos os obstáculos, você ainda se mantém vivo defendendo a enfermagem. sim. É porque assim, eu não gosto muito, eu vou ser bem sincero contigo, de profissionais que venham defamar a nossa profissão, por mais difícil que seja, tá? Eu fico muito triste. É difícil, é difícil. Às vezes, eu sou ser humano, tá? Pessoal, eu já passei por isso. Às vezes a gente fala, enfermagem, tô cansado, é exaustivo. E é mesmo. Eu não vou dizer para vocês que não é, Uhum. tá? Mas enquanto a gente tiver esse pensamento da nossa categoria, nós mesmos inseridos na nossa categoria, defamarmos assim em uma proporção significativa, porque o meio de comunicação hoje não tem fronteira. Não. Então aonde chega isso? Nós, quanto profissionais, talvez temos uma parcela de culpa, Uhum. né, por estar onde está. Isso é um momento de reflexão. Mais uma vez eu falo, não sou o dono da verdade. É minha humilde opinião. Não, mas eu acho que você tem toda a razão, porque se a gente for pensar, hoje em dia também está muito isso da medicina nas redes, né? Sim, Então, é a própria classe falando mal da classe e isso, viver da classe. Então, isso. realmente, às vezes é difícil de crescer e de acreditar em tentar fazer uma pessoa de fora vendo todo esse burburinho que Isso. acontece. E falando sobre a sua vida pessoal, né, que eu conheço, por isso que Sim. eu vou entrar nesse assunto, você teve um período que você tentou fazer medicina. Isso, exatamente. E o que que aconteceu nesse meio termo? Então, eu resolvi, tá, pessoal, só para deixar bem claro, tá, Elo? Porque muitas pessoas vão julgar. É enfermeiro frustrado. Eu não sou um enfermeiro frustrado. Uhum, Hoje eu fico triste mesmo, até com a medicina, que decaiu também. Porque a gente via a medicina como uma profissão unida, quanto uma profissão muito valorizada, respeitada. Porque os profissionais, por si só, transparecia isso pra gente. uhum, Não vou entrar nem na questão de remuneração, porque acho que cada um tem o seu esforço, mas eu fui tentar fazer medicina para fazer um pouco mais pelos meus pacientes, para ter legalidade para fazer um pouco mais. uhum. Hoje cedo, só se você me permitir, Claro, fica à vontade. falando com a minha gerente, um abraço para ela, a Lilian Versuri, lá do PA Eldorado, nós tivemos uma situação que adentrou uma criança com TCE grave, uma queda de escada. Chegou com Glasgow de 6, tá? Depois, se você quiser explanar um pouquinho, só para me deixar sobre o que é Uhum, Glasgow. Avaliar o nível de consciência, tá, gente? De resposta motora e nível de consciência. E assim, e ali a equipe médica tentando fornecer o melhor possível para a criança. Tentaram uma intubação difícil. A gente sabe que no trauma a gente não pode hiperestender a cervical. Se tratando de criança, realmente é um pouco mais difícil, os procedimentos invasivos. Até que a nossa equipe de enfermagem, a gente pediu, eu passei uma máscara laríngea para segurar a via aérea, não para garantir 100%. uhum. Quem é da área vai entender. E a gente, no final, a gente entendeu que assim, um pouco de todos
para muito daquele que está lá necessitando do nosso cuidado, dos nossos cuidados. O que eu quero dizer com isso? Isso me deixou muito contente, né? Isso que faz a nossa profissão valer a pena. Seja ela na medicina, seja ela na enfermagem, seja ela na fisioterapia. Então, eu, vamos dizer assim, num determinado momento da minha carreira, entendi que eu não precisava da pessoa vir me agradecer. Eu entendi que se eu fizer o melhor e aquele paciente que está ali tiver um pouco de sobrevida ou recuperação, eu já estou satisfeito. E muito satisfeito. Então eu tentei fazer medicina justamente por isso. Para poder executar e fornecer um cuidado, um tratamento muito mais amplo, né? Porque na enfermagem eu me vi um pouco limitado. Sim. Quanto a procedimentos, quanto a condutas. E quem é da área vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu não denigro a enfermagem é importante. Sim. Né? E eu adquiri conhecimentos que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, assim, a minha decisão de fazer medicina foi por esse aspecto. Muitas pessoas vão falar, por conta de dinheiro. Você sabe que hoje não está bem assim. Não, jamais. Tá? Vai ganhar mais que os outros profissionais? Até vai. Desculpa esse jargão que eu falei, ganhar. Receber, ser remunerado, tá? Até vai. Mas é necessário que o profissional médico, você sabe, passou por uma graduação, o quanto é sacrificante o estudo. Eu não digo que os outros profissionais não possam ganhar um pouco mais, que são desvalorizados, mas isso é uma outra questão. Sim. A gente não pode comparar, a gente não pode comparar o meu salário com o salário do médico. A gente tem que cobrar do sistema. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso salário e equiparar os outros profissionais? O que a gente tem que fazer para equiparar? Essa é a grande verdade na minha visão. Não, eu ia falar isso mesmo, né? Não tem como comparar e sim pedir mais pelo esforço de vocês, porque o médico também tem o esforço dele, né? Sim. Então todo mundo ali tá se esforçando. Eu acho assim, não é o médico que ganha muito. Somos nós que ganhamos pouco. É verdade. Essa é a visão. Né? E até agora entrando nessa parte salarial que você falou, eu entro nessa famosa escala 6x2. Que é muito falado nas redes, né? Existe a enfermagem aí num movimento muito grande para que acabe essa escala 6x2. Para começar, o que seria essa escala 6x2? Na verdade, assim, muitas pessoas falam mesmo 6x2. Mas, na verdade, é uma escala 6x1. Né? Você trabalha 6 plantões e folga 1. Tá. Né? E essa, inclusive, agora foi votada, aprovada no CCJ, tá? Ela não foi... para vocês entenderem. Todo mundo, eu acho que tem um pouquinho de conhecimento em relação a isso. Porque tá nas mídias, é o boom do momento. Sim. O que visa isso? 6x1 é uma escala muito sacrificante. Você vai 6 plantões recorrentes, trabalhar 6 horas. Tô falando voltado para a área da saúde, tá? Então, assim, você trabalha 6x1, 6 plantões para folgar 1. Né? Um plantão só. E muitos profissionais, quando folga um plantão, está exausto emocionalmente, fisicamente. Então não tem tempo para a família, não tem tempo para fazer as questões deles particulares. Viver, na verdade. Um autocuidado, né? Exatamente. A pessoa tem que ter um autocuidado. Exatamente. E a lei traz na íntegra a quebra dessa escala 6x1, trazendo a 5x2. Tá? Reduzindo a carga horária, né? 44 horas, vai passar para 40 no primeiro ano, assim que é aprovado, vai ter que passar pelo Senado, Câmara dos Deputados e posteriormente o presidente. Então, talvez saia esse ano, talvez. Mas eu acho que o nosso presidente até deu uma entrevista dizendo que ele é a favor do término da escala 6x1, acho que vai ser aprovado. Agora, não tão rápido. E o que diz a lei? No primeiro ano, assim que é aprovada, passou pelo presidente, ele sancionou, no primeiro ano cai para 40 horas e vai reduzindo até chegar 36 horas. Tá? A cada ano vai diminuindo 1 ano. Entendi. Entendeu? Então vai ter, na questão aí, 5 anos de redução. Então não é uma coisa tão para já, porque envolve muitas questões de ajuste das empresas, reposição de recursos humanos e outras questões mais. É bem complexo, Bem né? As complexo. pessoas acham que é só aprovar a lei e muda no outro dia. Não é isso. E é muito difícil, né? Isso, passou por essa comissão. Dentro do Senado tem uma comissão chamada CCJ, né? Que é o início, né, dessa emenda constitucional. Porque essa escala é constitucional. Para mudar a Constituição, você tem que fazer uma emenda constitucional.
Então você foi lá, foi aprovada por essa comissão, passa pelo Senado, passa pela Câmara, vai até o presidente. E aí Entendi. ele sanciona ou não. E daí você já falou, né, um pouco até, que trabalhar 6 dias e descansar um é muito exaustivo. Muito. E é que nem você especificou na área da saúde, que a gente pode falar porque nós vivenciamos. Uhum. Porque a gente trabalha com óbitos, trabalha com Sim. pacientes críticos, trabalha com pacientes acamados, que demandam, às vezes, da força braçal, da força mental, enfim, de tudo nosso. E além, né, de falar do autocuidado, é importante também a gente frisar que a quebra dessa escala é importante para o paciente. Sim. Porque o paciente vai estar ali sendo cuidado com o paciente descansado mentalmente e fisicamente. Você também tem essa visão? Você chegou num ponto-chave, né? Como a gente abordou no início, nós somos seres humanos. Uhum. Nós, quanto profissionais da área da saúde, só para deixar bem claro, gente, a gente não trabalha em 2 serviços, 2 vínculos, às vezes 3 vínculos, porque a gente quer. Sim. A gente trabalha porque nós necessitamos, né? A gente precisa compor uma renda salarial adequada para fornecer o sustento da nossa família. E o profissional dessa escala 6 por 1, por exemplo, que tem essa exaustão, tanto psicológica quanto física, o que ele desempenha? Porque ele é um ser humano. E você pode separar, talvez, vamos dizer assim, aguentar essa rotina, talvez, durante um tempo. Depois você vai porque você necessita realmente. Uhum. E aí, o seu cuidado, o seu raciocínio, o seu bem-estar, porque eu vou deixar só um adendo. Saúde, gente, vai muito mais além do que o quê? A ausência de doença. Uhum. Isso está descrito na OMS. É o englobar completamente do âmbito físico, mental e social. Saúde tem a ver, vou dar um exemplo, morar bem, comer bem, ter lazer, saneamento básico. Uhum. Então, assim, é muito mais. Então, os profissionais da área da saúde eles já vêm doentes há muito tempo. Sim. Então, as pessoas associam doença se você estiver no leito do hospital, ou tiver de resguardo ou diagnosticado. Mas saúde, gente, vai muito mais além disso. E eu acho também a gente pode até mencionar o que a gente falou no início, que você falou, as pessoas esperam da gente um papel que é impossível, de uma forma humana, Isso. né? Porque não tem como você estar ali todos os dias bem 100%. É isso. A gente é humano, então aí vem aquela fala, ai, mas você tá aqui porque você quer, você estudou para isso, então a gente tem que fazer. Gente, não, calma. Né? A gente é profissional porque a gente quer, a gente dá o cuidado porque a gente preza pelo paciente, mas também nós somos humanos. E falando sobre tanto essa escala quanto a importância da enfermagem, também eu quero pontuar aqui que tudo recai na enfermagem. Isso. E aí entra num ponto crucial que a gente sabe que é a realidade do Brasil, nesse sistema que a gente tem, que é maravilhoso, que é o SUS, mas existe a falta de recurso. Isso. E aí a gente tem que trabalhar com o que tem. E aí, quando não tem, como que o enfermeiro se vira? Aquelas, como é que a gente fala aqui no Brasil, que é gambiarra. Gambiarra. Gente, isso é muito importante, tá? Às vezes, aquele que está lá deitado, tratando uma patologia, se recuperando, até o familiar, eles não passa pela cabeça deles que nós não somos os culpados. Uhum. Até tem um jargão que eu criei. Será que nós somos culpados por tudo? Não necessariamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem muitas coisas complexas por trás da gente, para que a gente execute o melhor que a gente adquiriu quanto conhecimento. Sim. E assim, como é que o enfermeiro faz em relação a isso? Quando ele tem essa dificuldade de recursos para poder fornecer o melhor cuidado aos nossos pacientes. A gente trata quanto prioridades. Como assim, Ricardo? Dá para se fazer tudo? Tem serviço de saúde que não dá. Então a gente vai por prioridades. O que é prioridade? Talvez aplicar ou administrar, melhor dizendo, aquela medicação naquele horário certo, fazer aquela boa higiene ou cuidado no leito, ou o banho adequado. E assim, a gente otimiza os recursos que nós temos. Como é que a gente se vira?
Vocês conseguem imaginar? Eu trabalhei em instituições, gente, há muito tempo atrás, que era bem precária. E, ó, dizendo, hein? O nosso conselho diz que se você não tiver condições, ver que não tem condições de executar o trabalho, saia. Ou seja, nós estamos desguarnecidos. Uhum. Se tiver algum dano, posteriormente a gente responder, nós vamos responder. Então, como nós trabalhamos com prioridades, e eu posso dizer, a gente tira leite de pedra. E aqui, falando de recursos, gente, a gente não está falando só do material, Sim. que é lógico que falta de medicação, falta de seringa. Esses dias, né, teve falta de luva. Nem era luva estéril, era luva padrão de procedimento. Mas também falta de funcionários. A gente sabe muito bem, né, Ricardo? Sim. Quando falta funcionário, porque às vezes o funcionário está doente, às vezes teve uma demissão em massa, às vezes o profissional realmente não foi trabalhar. Então tem uma redução de números de técnicos de enfermagem. Às vezes também tem um enfermeiro que está na folga, que a gente falou tem 6 por 1, está de folga. Sim. Então isso também vai demandar muito mais da equipe de uma forma geral, porque você falou até do banho, isso é muito importante, porque realmente dar banho no paciente, né, dignidade, é essencial. Mas aí você pensa, vou supor aqui, tá? Tenho 2 técnicos e 10 pacientes. Eu vou dar banho ou vou dar medicação? Isso aí é uma questão que é levantada antes de eu entrar na profissão e continua, né? E aonde é que o enfermeiro entra? O enfermeiro, igual a gente conversou, o enfermeiro é o quê? Ele faz o direcionamento da equipe. Então, assim, se ele fizer esse direcionamento, esse remanejamento adequadamente, dá para que a gente o quê? Faça ou promova o melhor cuidado. Como é que é feito isso, Ricardo? É lógico, nós temos as medicações. Só que, gente, o cuidado do conforto, que enquadra o banho também. Isso é uma reabilitação comprovado perante ciência. Então não é o banho porque é banho. Banho porque é banho, talvez, se é questão de higiene básica, você faz na sua residência. Dentro do serviço de saúde, nós temos técnicas e ciência que comprovam que o banho, que a higiene, que a mudança de decúbito faz parte do cuidado para o bem-estar e evitar o quê? Danos ao paciente. Tá? Voltando à questão, como é que a gente faz? Lógico, a medicação, ela sempre vai o quê? Estar em primeiro lugar. Mas não desmerecendo o quê? O cuidado que eu acabei de citar. Todos são importantes. Todos, sem exceção. Porque senão não existiria, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Direcionar, remanejar, trabalhar em equipe, para que a sobrecarga, talvez que venha sobre a equipe, seja amenizada. Eu brinco, se você me permite. Claro. Já me Aqui perguntaram. pode tudo. Aqui, minha filha, Já- estamos entre amigos. Já me perguntaram, dizendo o quê? Ricardo, como que era na sua época? E aqueles que são um pouquinho mais velhos, mais de 2 décadas, vão entender. Naquela época, nós tínhamos uma junção, talvez, possa estar errado, tá? Mais uma vez eu falo, eu não sou o dono da razão. Mas nós tínhamos uma equipe muito mais coesa. Eu não digo, gente, que hoje em dia a sobrecarga de trabalho em relação ao que a Elo disse ao RH seja não importante. É fundamental. Tá? Porque o RH é sinônimo do quê? De um cuidado Humano. um cuidado adequado. Não dá pra gente falar aqui de saúde sem falar de quê? De pessoas, de profissionais, para cuidar daquele que está lá. E se eu não tiver uma quantidade de profissionais adequada para proporcionar um cuidado técnico-científico adequado, realmente a gente vai ter que tratar com prioridades. Sim. E é o errado, não é o certo. Tá? Porque nós não podemos isentar um processo ou um cuidado dando mais importância para o outro. Nós temos que tirar isso da cabeça, porque todos os cuidados são importantes. Mas, em situações que demandam que nós tomamos atitudes pelo que nós temos, a gente vai alinhar o quê? Prioridades. Isso é muito importante,
para quem vive principalmente em âmbito hospitalar, que nem a gente, né, eu e você, quando nós temos todos os leitos cheios e uma falta de recurso humano, vamos dizer assim. E aí sim é lógico que para todo mundo o familiar dele é mais importante. Então eu já tive, inclusive, né, conflitos familiares, porque o meu irmão está sem cobertor. Eu falei assim, minha senhora, já está indo, né? Estamos numa intercorrência. Então todo mundo ali é importante, mas é sempre importante também entender que dentro de um ambiente hospitalar tudo é muito mutável. Isso. Então, existem intercorrências, existem pacientes críticos ao ponto de necessitar não de um mais cuidado com o outro, mas de um olhar diferente, Exato. né? Então, sim, a falta de recurso recai muito sobre nós profissionais e o familiar, ele acha que sempre a culpa vai ser nossa, né? Sim, Porque sim. ele está ali em contato conosco, né? Ele não está em contato com o gestor. Mas a enfermagem sempre sente um pouco mais. Sente. A enfermeira, o enfermeiro que não fez, o enfermeiro que deixou de fazer. Eu pedi pro enfermeiro, ele não me deu. Inclusive, agora você falou, a gente falou de tanta coisa, me veio uma gambiarra, gente. Olha isso. Sabe aquele aparelho de pressão, pessoal, que tem o esfigma, que é Sim, assim? sim. E aí ele tava sem o plug, Uhum. né, que tava faltando. Aí eu fiquei olhando aquilo, olhei, falei assim, será que eu tô vendo certo? Eles, né, o enfermeiro pegou o cabinho para ligar no monitor e colocou uma agulha de insulina. Eu achei aquilo surreal. Eu falei assim, gente, que inteligência, eu não queria pensar nisso, né? E é aquilo, a gente trabalha com o que tem, não é o certo, mas o importante é a gente dar o máximo de cuidado pro paciente, que é isso que a gente tenta priorizar. E agora você já tinha citado um pouco sobre a remuneração, Sim. que não é comparação, mas sim a desvalorização Ponto da fundamental. equipe da enfermagem. O que você vê que os enfermeiros, eles pecam e também acertam nesse momento de busca por melhorias no trabalho? O acerto é cobrar. Uhum. Eu acho que a categoria tem que cobrar. Por melhores condições de trabalho, por uma valorização, melhor remuneração e essas questões. O acerto é não deixar de cobrar. Agora, o que eu acho que tem que intensificar, que nos meus anos de experiência eu adotei e imaginei, é a união da categoria. Por quê? Vocês vão entender. Você pega nas redes sociais hoje, é um enfermeiro falando mal do outro. Desculpa, ou diretamente ou indiretamente. Nós acabamos de falar. São profissionais que falaram assim, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu vou dizer o que eu vi quando criança esse jargão. Depois que mataram a jiboia, jararaca deita e rola. Então, tudo bem que nós aprendemos com os erros. Porém, nós quanto profissionais vamos ainda afundar a profissão, realmente a profissão de enfermagem. Então, assim, a base é tudo de uma categoria. Então, se nós nos unirmos, isso eu estou falando, gente, nacionalmente. Não por regiões, não por burbúrio, porque aí vira fofoca. Ninguém dá importância. E assim, a gente vem lutando quanto tempo, quantos anos, quantas décadas. Mas por que ninguém ainda proporcionou o que a gente vem lutando? Porque nós não somos unidos, nós não temos base. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu falei alguma informação para você. Se eu não tiver embasamento, se eu não tiver uma coesão, você pode até escutar. Ouvir, na verdade. Escutar é um pouco mais diferente. Assimilar, eu estou dizendo. Né? Para vocês entenderem. Isso não acontece. Porque a enfermagem vem, a enfermagem luta, a enfermagem todos usam as mídias, mas não alcançam o quê? O que vem lutando, o que vem questionando, né? Que vem lutando para conseguir. Por que isso? Porque nós não temos base, na minha humilde visão. Agora, se nós, quanto categoria, a maior categoria dentro dos serviços de saúde, falarmos agora chega, nacionalmente falando, alguém vai ter que ouvir.
E aquela frase, né, Ricardo? A união faz a força. É São, isso. são frases antigas que sempre estão em altas, né? Que é a gente fala assim, o básico sempre funciona. Então é sobre isso. E você que está aí nesses anos todos, o que que você percebe? Acho que você já citou várias coisas, né? Mas mais uma coisa, vamos colocar uma coisa diferente. O que que você acha que poderia mudar e como é que você vê a equipe, a classe de enfermagem daqui a uns 5 anos? Me preocupa. Me preocupa. Eu canso em dizer para algumas pessoas, desculpe, que a, as pessoas hoje de tão. Eu vou classificar uma palavra aqui, de tão ouvir coisas horrendas da categoria, talvez os jovens de hoje em dia não vão querer cursar esse curso tão maravilhoso que é o auxiliar, o técnico e cursar uma graduação. Então, se faltar profissionais, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar dos seus? Então, a gente tem que parar para refletir. Porque nós estamos caminhando por um colapso de mão de obra. Sim. Gente, eu não estou dizendo que a nossa profissão não é estressante, não é desgastante. Mas assim, a gente tem que parar para entender que hoje os jovens estão procurando outros meios de ganhar alguma remuneração. E não fazer uma profissão, mais uma vez, enfermagem, cursar um curso de enfermagem. Então isso é muito preocupante, Sim. né? Dentro do âmbito de saúde. O que a gente poderia fazer? Mais uma vez, eu falo, o que seria diferente? Talvez procurar ter embasamento melhor, conhecimento melhor, provar para aquelas pessoas. Eu não digo como é que eu posso classificar. Não é que a gente tem que provar. A gente tem que ficar coeso com o conhecimento de uma forma que as pessoas enxerguem a categoria enfermagem de uma outra maneira. Porque na minha visão, eu acredito que você também não tem esse pensamento, mas muitos ainda hoje têm, de que a enfermagem nós somos fazedores. Desculpa eu dizer isso. É muito triste, né? É. E como é que a gente pode reverter isso? Lógico que, gente, tá mudando, tem muitos profissionais bons, com conhecimento muito apurado, muitos profissionais que conquistaram um lugar muito mais além do que a gente poderíamos imaginar, só que a gente tem que crescer mais, porque olha a multidão de profissionais da enfermagem. Sim. Então a gente tem que se desenvolver e assim, nos transformar, não é provar, nos transformar em uma categoria coesa. E provar, não discutindo, não brigando, mas através de ciência e conhecimento. Que nós não somos fazedores. A gente é muito mais além do que isso. São só números, né, Ricardo? O Exatamente. enfermeiro, que a gente falou inicialmente, você falou é o coração, não, mas é o cérebro, né, da nossa equipe que está ali dia a dia com o paciente. E eu vou até fazer uma chamada aqui para quem estiver nos assistindo. Se você for enfermeiro, conhece alguém da área de enfermagem, deixa aqui no comentário o que você acha que deveria mudar nessa equipe, né, nessa classe, que ela tem um valor enorme para a saúde, mas não tem um reconhecimento. Tem um valor, mas não tem um reconhecimento. E, Ricardo, eu queria agradecer muito. Vou finalizar o nosso podcast. Eu que De agradeço. fundo do meu coração, eu quero até falar novamente para as câmeras que desde que eu iniciei na área médica, eu me dei muito bem com a minha equipe. Você sabe disso, a gente brincou várias e várias vezes, né? Você me ensinou muito. Eu espero que eu também tenha passado muita informação para você. E a gente tem que parar com essas rixas, né, entre a equipe multi. O enfermeiro, ele tá ali para ajudar, o médico também, o fisioterapeuta. Se a gente entrar dentro de um complexo, dentro de uma terapia intensiva, tem tantos outros profissionais também. Então, a gente tem que realmente dar valor à nossa equipe, ao próximo. Você veio aqui com muito carinho para poder falar sobre essa profissão. Eu achei isso lindo, a gente vê quando os olhos brilham, né? Quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta. E não é à toa que você está há 25 anos nessa profissão. E, mais uma vez, para agradecer você, um mimo aqui do nosso podcast, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito E obrigado. pode deixar aí uma frase ou um recado, porque você já deixou vários
vários recados aqui, mas Muito o que obrigado. você quiser falar aí para nós encerrarmos o nosso episódio de hoje. Na verdade, primeiramente eu queria agradecê-lo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão em si e dizer que realmente a gente tem que desmistificar essa concorrência. A gente não está querendo aqui falar quem é melhor. A gente está aqui tentando passar para as pessoas que todos nós juntos podemos desenvolver um trabalho muito melhor para aquele que precisa, Sim. que é o nosso foco. Então, assim, essa questão de que eu sou melhor que o médico é melhor que todos, o fisioterapeuta que é melhor. Isso, dentro do âmbito profissional, dentro do serviço de saúde, tem que acabar. Uhum. E eu agradeço imensamente pela oportunidade, né? Na verdade, como eu falei no início, nós aprendemos juntos. Sim. Todos nós aprendemos juntos. Todos os dias a gente aprende algo. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Ninguém é mais importante que ninguém. Nós todos temos os nossos próprios conhecimentos e juntos desenvolvemos um conhecimento ainda maior. Muito obrigado. Bom, e mais uma vez eu que agradeço do fundo do meu coração. E, gente, entender saúde é também entender o sistema que cuida da gente. E descomplicar saúde passa a enxergar o que normalmente fica invisível. E esse foi mais um episódio do Saúde Descomplicado. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe o seu comentário e siga o canal para não perder os próximos episódios.